Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, mano. Five Nights at Freddy's 2 chegou entre nós e chegou a hora de eu falar o que eu achei desse filme, que para os íntimos, FNAF 2, né? Mano, eu já adianto, eu achei o filme muito melhor que o primeiro, muito mais ação, muito mais frenético, uma ambientação muito melhor que a do primeiro filme e mais referências não só aos jogos, quanto também à cultura pop, e é excelente. O filme se passa cerca de um ano e meio após o primeiro filme, e no início a gente é levado a um flashback, onde a gente vai ver a morte de Charlotte, que é uma criança que estava ali na primeira pizzaria da franquia, né? Antes de tornar uma franquia, antes da Freddy's Fazbear se tornar uma franquia, Charlotte está ali brincando, vendo as marionetes, quando ela nota um garoto sendo levado para os fundos da pizzaria pelo William, que é o Matthew Lillard. Ela vai atrás, ela tenta pedir ajuda aos adultos do local, mas os adultos ignoram, dizem que estão conversando, dizem que as crianças não devem se meter em conversa de adultos, que ela deve ficar na dela e não sei o que, não interromper os adultos. E ela decide por conta própria ir atrás dessa criança. Quando ela chega aos fundos da pizzaria, ela vê a criança desacordada, tenta salvar essa criança sem que o William veja, mas quando ela está chegando na porta, a gente vê que o William consegue alcançá-la com uma faca nas mãos. Quando ela atravessa pela cortina, a gente vê a visão dela meio turva, a gente fica meio sem entender o porquê a visão dela tá turva nesse primeiro momento. Ela vai dar um grito chamando a atenção para os adultos, né, olharem para ela, vê-la com a criança nos seus colos, e quando elas caem, elas falecem com várias facadas em suas costas. O filme corta e começa a mostrar os jornais da época e mostra que isso foi tido como um acidente na Freddy's Fazbear, fazendo com que a pizzaria não fechasse e tivessem outras pizzarias, outras franquias, enfim. Anos se passam e Charlie está presa ali naquele local, então ela vai ser o vilão principal nesse filme. Matthew Lillard, o William, ele é deixado de lado, ele aparece, mas mais em algumas lembranças, pesadelos da Vanessa, onde ela tem que enfrentar o seu passado, que ela não superou o lance do seu pai e tal. Então, Matthew Lillard, ele realmente aparece, mas a gente tem que lembrar que o personagem dele, até o momento, é dito como morto, né? Até esse segundo filme a gente tem um personagem dele morto, morreu. Então, Charlie, ela precisa dar um jeito de sair da pizzaria para que ela conclua o seu plano, um plano de vingança. Ela se torna um espírito de vingança e ela quer se vingar dos pais. O que não parece ser algo muito bom, uma boa ideia. Tipo, morri e a culpa é de todos os pais desse mundo, eu quero matar geral. Essa é a ideia dela. E para isso ela vai manipular a Abby para que ela consiga sair da pizzaria e concluir o seu plano. Contudo, eu achei o filme interessante. Porém, com as mortes que o filme tem, ele poderia proporcionar-nos um pouquinho mais de gore. E ele economiza muito nisso, não tem gore. A gente vê alguns pingos de sangue ali e outros aqui, mas economiza. Contudo, a ambientação de terror do filme é muito boa. A diretora Emma Tammi conseguiu. A gente vê que ela realmente entende a complexidade de um filme de terror e como criar toda essa ambientação para FNAF 2, fazendo bons jumpscares e que eles realmente funcionam, porque você sente ali o momento que ele vai te dar o jumpscare e ele consegue te dar na maioria das vezes. Os personagens estão bons, apesar de um ou outro furo no roteiro, o filme ele diverte e é um filme feito para fãs. Quem realmente é fã da franquia de FNAF vai realmente gostar desse filme por conta das referências que ele tem. A sala de segurança que ela retorna nesse filme, ela é muito boa. E o que mais chama atenção é pela porta, que não existe. E os lados que a gente vê, os interruptores de luzes ali que ele tem nos jogos, a máscara que o Mike vai usar para se disfarçar de animatrônico está ali, né, para que os animatrônicos cheguem perto dele e identifiquem ele como animatrônico também para não matá-lo. Isso é bem interessante, tá ali, tem uma máscara do Fred ali, cara, isso é muito legal. Porém, o rosto da franquia, né, o Freddy, ele é um pouco deixado de lado, aqui ele aparece em alguns relances, mas aqui o maior vilão, como eu disse, é a Charlie, a marionete, que é aquela que controla os outros animatrônicos.
E isso é interessante, porque ela vai controlar os outros animatrônicos para concluir o seu plano. Então, muitos dos elementos que foram impostos no primeiro filme são meio que, entre algumas aspas, deixados de lado para trazer alguns novos elementos para esse filme, uma nova roupagem e ainda assim funcionar como um bom filme de FNAF. Para mim, FNAF é uma boa franquia que sai dos jogos e vai para o cinema e consegue agradar muito bem ao público que gosta dos jogos. Entende? Porque a gente vê diversas franquias aí como Resident Evil, por exemplo, que tem ali os seus filmes, mas na grande maioria das vezes não agrada aos fãs. Né? E agora a gente está vindo numa geração com FNAF, Sonic, a primeira temporada de The Last of Us, que consegue agradar aos fãs dos jogos e trazer um novo público também para esta ambientação, para este clima, para esta história, né? Mesmo que as ambientações, mesmo que as referências sejam apenas para quem jogou os games, apenas para quem está infiltrado no mundo dos games de FNAF, o filme ainda funciona também para quem nunca teve uma gameplay do jogo, para quem nunca encostou em FNAF, mas talvez conheça alguma coisa, né? FNAF 2, ele tem cenas pós-créditos, digamos aqui que tem meio que duas, mais ou menos, assim, a segunda não é tanto pós-crédito, mas fica até o final, porque o início do filme ele já avisa, sejam bem-vindos novamente, é um prazer tê-los aqui, e fiquem até o final, pois vai ter uma surpresa, então preste atenção nessa primeira frase do filme, porque ele vai te trazer uma surpresa no final, e ele traz bons ganchos para um próximo filme, do qual basicamente já está confirmado, tanto com a cena final do filme, tanto com os pós-créditos. Traz ganchos e já dá pra gente imaginar um pouco do que a gente vai ver em FNAF 3 daqui a alguns anos. Meu veredito, gostei de FNAF 2, é um bom filme de terror, pretendo assisti-lo novamente e, mano, é a era dos games no cinema, cara. É a era dos games começando a nascer novamente no cinema. Funciona e funciona muito bem. Mas eu quero saber de você. Vai assistir FNAF 2? Tá vendo esse vídeo depois de ter assistido? Não vai? Comenta aqui que eu quero saber. E curte, segue e compartilha o vídeo para mais vídeos como esse. E não esquece, se não for inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para gerar as notificações. Tamo junto, fique com Deus e até o próximo vídeo.